Olá, meus queridos, vamos dar continuidade então ao nosso estudo dos gases. Agora, então, falando sobre os gases reais. E eu começo com essa pergunta para vocês: existe gás irreal? Então, vocês vão se responder e, se quiserem, também me respondam depois, tá? Fica essa pergunta: existe gás irreal, gente? Estamos estudando os gases reais, mas, existe gás irreal? Enfim, fica a pergunta. Vamos em frente. A diferença entre os gases reais e o que já tínhamos estudado, os gases ideais, está justamente no fato de o modelo dos gases ideais assumir que não existem forças intermoleculares entre as partículas do gás. Né? O modelo assume que não existem interações. Já nos gases reais, existem interações. Né? Então, a diferença entre gás ideal e gás real é que no gás ideal não existe interação e no gás real existe interação. Né? Então, fisicamente, é essa a diferença. E aí, matematicamente, essa diferença tem que ser também traduzida de alguma forma. Né? O modelo matemático de gás ideal, né, é a equação dos gases ideais, PV igual a nRT. Né? Já para um gás real onde existem interações, esse modelo matemático tem que trazer alguma diferença, né? Porque, né, não é a mesma coisa um gás ideal e um gás real. Enfim, vamos em frente. Para fazer essa comparação entre um gás ideal e um gás real, né, vamos olhar para as isotermas. Né? O que é isoterma? É o comportamento da pressão em função do volume numa temperatura fixada. Então, para os gases ideais, esse é o comportamento. Né? Na temperatura T3 fixada, conforme o volume é diminuído, a pressão é aumentada. Na temperatura T2 fixada, conforme o volume é diminuído, a pressão é aumentada. Da mesma forma, na temperatura T1 fixada, quando o volume é diminuído, a pressão é aumentada. Né? E T1 sendo menor que T2, menor do que T3 nesse caso. E como descobrir isso? Né? Fixando um volume. Né? Para esse volume VA aqui, por exemplo, o que a gente observa? Em T1 eu tenho uma pressão, em T2 eu tenho uma pressão mais alta e em T3 uma pressão mais alta ainda. Né? Então, se num volume constante a pressão sobe de baixo para cima, é porque a temperatura está subindo de baixo para cima. Né? Quanto maior a pressão, maior a temperatura num determinado volume fixado. Tá? Então, isso daqui, né, é um gráfico que representa 3 isotermas para um gás ideal. Posso apertar à vontade que o efeito é apenas aumentar a pressão. É isso que está representado aqui. Já para um gás real, né, a coisa é diferente. Né? Por exemplo, nessa temperatura aqui mais baixo, conforme o sistema é comprimido, né, passa-se por uma zona onde a pressão não se altera. E a partir de um determinado ponto, uma pequena compressão leva a um brusco aumento de pressão. Né? Então, esse é o comportamento para um gás real. Conforme a pressão, conforme o volume diminui, a pressão vai aumentando, claro, mas passa-se por uma zona onde a pressão não muda. Né? E qual é a interpretação disso? Né? Conforme o volume diminui, o que acontece é a aproximação das moléculas e algumas passam para outro estado físico. Que outro estado físico? Para a fase líquida. E aí, quanto mais o sistema é comprimido, mais moléculas vão passando para a fase líquida. Por isso a pressão não aumenta. Porém, chega um determinado momento onde só tem líquido no sistema. E aí, né, qualquer redução de volume leva a um brusco aumento de pressão. Esse é o comportamento normal de um gás. Né? E isso também nessa temperatura aqui, né, marcada em preto, em outras que estivessem aqui no intervalo, em outras que estivessem aqui. E essa temperatura vermelha, né, marcada em vermelho aqui, ela é chamada temperatura crítica. E ela define, né, o limite entre o que é gás e o que é vapor. Né? E nesse momento é que a gente define, né, essas nomenclaturas. Gás é o nome que se dá a um estado gasoso que, por mais que se comprima, não se liquefaz.
Vapor é a nomenclatura que se dá a um estado gasoso que, conforme a compressão acontece, é possível levar o sistema à fase líquida. Ou seja, abaixo dessa tal temperatura crítica, a compressão leva à liquefação. E acima dessa temperatura crítica, a compressão não leva à liquefação. A temperatura é tão alta que, por mais que se aperte o recipiente, o negócio não vai para a fase líquida. A energia cinética é muito alta e o estado gasoso se mantém, mesmo com a compressão. Mas vamos dar uma olhada agora nesses pontos A, B e C, que estão destacados aqui. Esse ponto A é chamado ponto de orvalho, né? E por quê? Justamente pelo fato que ele representa a situação na qual a primeira gotinha de líquido se forma, digamos assim, né? A compressão está acontecendo, chega uma hora que a liquefação começa. Nesse momento, né, a primeira gota de líquido se forma e esse ponto é chamado ponto de orvalho. Conforme a compressão continua, chega-se ao ponto B, né? E o nome do ponto B, né, a gente consegue lembrar pensando no processo inverso, né? O processo de compressão. Se eu estou em fase líquida e começo a comprimir, chega uma hora que Se eu estou em fase líquida e começo a descomprimir, ou seja, aumentar o volume e expandir, chega uma hora, né, que começa a se formar vapor, né? E o vapor a gente tem, né, na cabeça ali, que é como se fosse uma bolha, uma bolinha, enfim. Logo, o ponto B foi chamado de ponto de bolha. Então, recapitulando, ponto A, quando começa a liquefação, ponto de orvalho. Ponto B, quando começa a vaporização, ponto de bolha. E notem que, quanto mais alta a temperatura, mais esse ponto A vai se aproximando do ponto B, né? Por exemplo, essa aqui mais embaixo, em comparação com essa temperatura aqui marcada em preto. Olha o tamanho do patamar de A para B aqui e olha o tamanho em temperatura mais alta. De modo que a tendência é que o ponto A encontre o ponto B, né? E esse encontro do ponto A com o ponto B é justamente o tal do ponto crítico, né? Fisicamente, o que é esse ponto crítico, né? Nesse patamar aqui, nós temos o equilíbrio entre as fases líquida e vapor, né? Nós temos uma definição clara, uma interface, um limite entre a fase líquida e a fase vapor, né? Só que existe uma temperatura onde o vapor passa para líquido sem essa possibilidade da gente visualizar essa interface. Isso acontece nessa temperatura crítica, né? Então, o vapor passa para líquido sem uma definição clara entre os estados, sem uma interface, né, entre o estado líquido e o estado vapor, tá? Então, vocês entenderam, né, o que é o ponto crítico graficamente, né? É o ponto de encontro entre os pontos A e B, ponto de orvalho e ponto de bolha. É o ponto, né, acima do qual a compressão não leva à liquefação e abaixo do qual a compressão leva à liquefação, né? Então, entenderam graficamente o que é esse ponto. Porém, existe um vídeo legal no YouTube que eu quero que vocês deem uma pausa aqui na aula e vejam, depois retornem para a aula, tá? Então, vocês vão poder visualizar, né, um experimento onde foi feita a filmagem, né, do CO2 passando pelo ponto crítico. Ou seja, ele passa da fase líquida para a fase vapor sem a formação de uma interface clara, né? E aí, isso é o ponto crítico, né? Essa filmagem mostra, a gente consegue visualizar, né, esse tal desse ponto crítico. Coisa interessante também para se pensar, né? O ponto crítico é justamente uma situação onde a natureza do sistema é algo intermediário entre o estado vapor e o estado líquido, né? Então, no ponto crítico, né, o sistema tem características tanto de gás, de vapor, como de líquido. Então, a propriedade de solubilização dos líquidos e a propriedade de arraste dos gases, tá? Então, inclusive, né, tem vários processos de extração utilizando fluidos supercríticos, fluidos críticos, né, em estado crítico. Então, as propriedades, né, da substância em estado crítico
elas são intermediárias, né, ao estado vapor e o estado líquido e são interessantes. Enfim, vamos prosseguir. Ainda pensando nos gases reais, né, para os gases ideais, PV é igual a nRT, mas para os gases reais, PV é diferente de nRT, né? E aí surgiu, né, a ideia de definir um tal fator de compressibilidade, símbolo Z, né, definido como PV sobre nRT. Fazendo V sobre N igual a V barra, volume molar, Z é igual a PV barra sobre RT. De modo que a gente pode verificar que Z é uma função da pressão e da temperatura, né? Mudando T e mudando P, né, teremos resposta em V e mudaremos Z. Né? Então, Z é a função de P e de T. Por essa definição, Z vale 1 para um gás ideal e Z é diferente de 1 para um gás real. Então, está aqui um gráfico, né, mostrando para um determinado gás em 3 diferentes temperaturas o andamento do Z, vejam aqui a definição de Z, PV barra sobre RT, o andamento de Z com a pressão em diferentes temperaturas para um determinado gás. Vejam aqui a linha Z igual a 1, né? Se o gás fosse um gás ideal, né, ele ficaria com Z igual a 1 independente da pressão, né? Mas ele não é gás ideal, né? Logo um comportamento distante da linha Z igual a 1. Por exemplo, a 200 Kelvin, né? Então, fixando a temperatura em 200, né, ajustando determinado volume no sistema, a pressão vai ter um valor, né? Então, essa pressão vezes o volume sobre N dividido por RT vai dar um Z. Então, tenho lá, nessa pressão, nessa temperatura, um valor de Z. Marco aqui na curvinha azul. Na mesma temperatura de 200, um novo volume vai trazer uma nova resposta na pressão. Faço a pressão, volume sobre N, sobre RT e tenho Z. Ou seja, eu determino experimentalmente para uma dada temperatura, numa faixa de pressão, o valor de Z. Tá? Então, por enquanto é isso. Né? Para um gás ideal, PV é igual a nRT. Para um gás real, PV não é igual a nRT. Né? Eu posso escrever PV igual a Z, nRT. Né? Z igual a 1 para um gás ideal. E a equação se mantém PV igual a nRT. Z é diferente de 1 para um gás real. E a equação é PV igual a Z nRT. Tá? Então, um fator que vem aí corrigir a equação dos gases ideais. Pensemos assim por hora. Então, né, conhecendo Z de um gás, é possível prever pressão, volume ou temperatura através da equação dos gases ideais corrigida, né, PV igual a ZnRT. Notem que a correção é justamente a introdução desse Z, né, e essa introdução se deu a partir da definição de Z. Se é gás ideal, Z é 1, eu volto à minha equação de partida, PV igual a nRT. Se não é ideal, o Z tem um valor diferente de 1 e essa equação então é corrigida, é ajustada. E aí, se eu tiver que obter Z, para que utilizar PV igual a Z nRT? Forte, né? Pensem comigo, o Z ele é experimental, né? Eu preciso conhecer pressão, volume e temperatura para jogar na definição de Z e obter o valor de Z. Né? Se eu tiver que obter esse Z, né, eu vou ter obtido pressão, volume e temperatura. Então, para que utilizar uma equação para prever pressão, volume e temperatura? Tá? Então, precisamos de algo com maior capacidade preditiva. Né? Essa ideia de introduzir, né, o fator de compressibilidade Z como um fator de correção na equação dos gases ideais é bem legal, mas é um pouco sem capacidade preditiva, né? Porque se eu tenho que obter experimentalmente tudo, para que depois eu voltar numa equação para calcular ou estimar alguma coisa, né? Então, fica aí a reflexão, né? Continuemos, né? Em resumo, né, nesse momento nós vimos, né, a diferença entre um gás real e um gás ideal. Nós vimos a definição do fator de compressibilidade Z como um fator de correção da equação dos gases ideais.
Porém, vimos que pela própria definição de Z, né, eu preciso experimentalmente levantar tudo, né? Então, depois voltar em PV igual a ZNRT, acaba, né, não tendo capacidade de prever nada, né, capacidade preditiva nenhuma. Se eu tive que obter experimentalmente tudo para obter o Z e depois eu boto numa equação, enfim, isso é só o início, né? Isso é só uma forma, né? Essa foi a primeira forma pensada para obter um modelo matemático melhor para a descrição quantitativa dos gases, né? Então, sabemos que os gases reais não tem nada a ver fisicamente com o modelo de gás ideal, ok? Mas o modelo matemático dos gases ideais é válido em algumas situações, ok? Como melhorar esse modelo matemático? Vamos botar um fator de correção Z. E essa foi a ideia que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Mas nós vamos continuar, né, mostrando coisas mais práticas, mais preditivas, porque ter que levantar um fator, né, através do conhecimento de tudo experimentalmente e depois voltar numa equação, não tem capacidade preditiva, tá? Então vamos continuar numa próxima aula, num próximo encontro, num próximo vídeo, melhor dizendo. Tchau, tchau, gente. Espero que tenham entendido. Beijo.